Irmandade da Rosa Dourada. Inspirado por Joana de Ângeles, canalizado por Rosângela Scher. Abram seus olhos. Olhos de ver. Olhos de ver são os olhos da alma que utilizamos quando fechamos nossos olhos e dirigimos nossa atenção para dentro do nosso coração. Afastados das distrações do mundo externo, conseguimos prestar atenção a nós mesmos em relação ao que sentimos, ao que desejamos e ao que pensamos. São também os olhos da alma que nos mostram a verdade que muitas vezes não queremos assumir para nós mesmos. Certas verdades podem contradizer nossa forma de pensar e nos posicionar diante da sociedade em que vivemos. A manutenção do status, posição social e econômica, vaidade e orgulho de quem aparentamos ser podem nos impedir de seguir nosso coração e a nossa verdadeira vocação. Existe algo maior que pode nos impedir de ver. São as feridas emocionais que trazemos marcadas a ferro e fogo em nossos corpos mental e emocional. Algumas são feridas adquiridas na infância que foram aumentando até a idade atual. Outras são feridas que herdamos de nossos ancestrais. E mais algumas feridas emocionais são trazidas de vidas passadas para serem curadas em uma nova oportunidade na existência atual. O campo morfogenético familiar é uma estrutura mental-emocional de informações, como se fosse uma biblioteca, guardando todas as experiências vividas pelos membros da família ao longo das gerações. A estrutura familiar forma uma rede de informações que se conectam entre si por ressonância dos pensamentos e emoções dos membros. Os pensamentos e as emoções humanas, lealdade, amor, ódio, ciúmes, inveja, ganância, competição, orgulho, vaidade, juntamente com as ações de cada membro, estão registrados e fazem parte da rede familiar de informações. A rede existe como uma consciência que zela por todos os seus membros, os elementos da rede. Há um movimento intrínseco que transpassa o coração de cada elemento, marcando-o como pertencente àquela rede. Os elementos sentem a rede e a rede sente cada elemento. Há uma consciência maior que protege a rede através das informações de cada nascimento, morte e evento ocorrido desde a sua criação. Experiências amorosas de elevação espiritual, superação de desafios, sacrifícios em prol de pessoas amadas, aprendizagens nas diversas áreas do conhecimento humano, vitórias e derrotas, traumas individuais e coletivos são registrados na rede familiar e ficam disponíveis para serem acessados pelos membros das gerações futuras. Os elementos da rede são afetados mental e emocionalmente através da ressonância do campo morfológico da família. Podemos fazer uma analogia entre uma rede de computadores conectados entre si e a rede da estrutura familiar. Cada computador é um elemento capaz de pensar, sentir e agir por si mesmo e capaz de se conectar com outros computadores da mesma rede que estejam disponíveis. A conexão entre computadores, membros de um grupo familiar, ocorre sempre que exista a vontade de se vincular
e a permissão daquele que será acessado. Se a permissão for dada e a conexão estiver sempre aberta, outros computadores poderão acessar suas informações sem que ele esteja consciente. Assim perpassa para os elementos da rede as aprendizagens, a força, a sabedoria e o amor construídos e adquiridos pelos ancestrais do grupo familiar. Da mesma forma, os emaranhamentos, traumas ocorridos no grupo familiar que não foram resolvidos pelas pessoas envolvidas, perpassam aos descendentes. Os nós tensionam a rede e, nesse vínculo, a comunicação não flui em sua melhor condição. A consciência maior que mantém a rede disponibiliza para as gerações futuras as condições para que o nó seja desatado através da empatia, da identificação consciente ou inconsciente de um descendente com seu ancestral. Um computador que contenha um vírus pode propagar essa informação errada para um ou vários computadores que tiverem acesso a ele. O mesmo ocorre no sistema familiar. Ideias, sentimentos e comportamentos podem ser copiados pelos descendentes sem percepção consciente. Se for detectado que um computador ou vários estejam comprometidos com vírus, imediatamente o sistema cria uma barreira para que o vírus não se propague para toda a rede. Na estrutura familiar acontece o mesmo, porque somente alguns membros vão expressar o vínculo traumático até que seja encontrada uma solução do trauma e os vínculos de amor sejam restabelecidos. A comparação com uma rede de computadores serve apenas para elucidar de forma didática a complexidade e a sofisticação mental, emocional e física de um sistema de informações familiares. Há feridas em seu coração? 2 pessoas ou mais estão feridas a ponto de colocarem em risco todo o funcionamento da rede? Então, o sistema familiar desconecta determinados elementos do grupo e os isola na forma de exclusão. Assim, podemos ver que em todos os sistemas familiares existem pessoas do mesmo sangue que se sentem não pertencentes. Ao mesmo tempo que o sistema cria o isolamento, ele permite que membros do grupo reencenem os conflitos para que sejam resolvidos. Funciona com uma manutenção de computador que passa a rodar programas, técnicas específicas para resolver os erros. Assim que o problema de um é resolvido, toda a rede passa a se comunicar novamente com os elementos que antes estavam excluídos do sistema. É passada a informação de que o acesso está liberado. O acesso liberado gera uma expansão em toda a rede. As informações e o amor podem fluir. Através dos olhos de ver, podemos enxergar nossas feridas e nos tornar abertos e disponíveis para sermos agentes de mudança para o amor. A coragem para ver surge dos nossos próprios sofrimentos e muitas vezes ao ver o sofrimento das pessoas que amamos. Vale a pena abrir nossos olhos de ver, encarar o desafio de sair da nossa acomodação, nos abrirmos para o novo e o que é saudável, para depois sentir que nossas boas ações liberaram o nosso acesso ao amor e para todo o nosso sistema familiar. Paz, paz, paz em todos os corações. Agradecemos a hierarquia divina por este chamado de luz e amor que inunda nossos corações. Aguardem o próximo chamado.